Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui começando mais um episódio aqui da nossa série de exposições do Evangelho segundo escreveu Marcos, aqui no nosso canal Palavra Viva, que toda segunda-feira às 18h58 nós temos aqui um conteúdo inédito e dessa vez nós vamos falar sobre Jesus e a pregação do Reino de Deus. Jesus e a pregação do Reino de Deus. Nós estamos numa série, você que tem nos acompanhado aqui, toda segunda-feira, no Evangelho segundo escreveu Marcos. E nós já falamos aí sobre alguns assuntos, você pode procurar aqui no nosso canal, na nossa playlist aí do Evangelho segundo escreveu Marcos e maratonar aí todas essas mensagens. Eu creio que será edificante para você aprender, conhecer mais acerca de Jesus, é sempre abençoador. Nossa conversa aqui, nosso bate-papo aqui tem por propósito aprender a palavra de Deus, caminhar com Jesus, conhecer a Jesus à luz da sua palavra. Então, aproveite aqui essa oportunidade e entre aí no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Nossa meta, desde quando nós começamos aqui essa nova série, eu falei para vocês e quero a ajuda de vocês para nós chegarmos aí a pelo menos 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Quando nós chegarmos a 1.000 inscritos, nós conseguimos aqui tantos recursos bons para conseguirmos avançar ainda mais aqui na plataforma do YouTube. Então, gostaria muito que você se inscrevesse aí no nosso canal, deixasse aí o seu joinha, compartilhasse, joga aí no grupo da igreja, no grupo da escola dominical, dos jovens, no Facebook, no Stories aí. Você tem a possibilidade aí de copiar o link aí e compartilhar aí com o maior número de pessoas possíveis. E também, se você ainda não é inscrito lá no canal MQ Podcast, toda semana, toda sexta-feira, às 19h58, nós temos o EBDcast. O EBDcast eu gravo toda semana com o presbítero Gediel. Nós estamos quase aí terminando a revista desse primeiro trimestre de 2023, em que estamos falando sobre avivamento, e a próxima lição será falando sobre família. Então você pode nos acompanhar lá, você que é professor de escola dominical, tem lá conteúdo de pré-aula lá, o link também está aqui na descrição do nosso vídeo, você pode se inscrever lá. Mas então, sem perca de tempo aí, vamos chamar a nossa vinheta e já logo iremos meditar sobre Jesus e a pregação do Reino de Deus. Muito bem, então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Eu quero ler então com vocês hoje 2 versos apenas do Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Nós vamos ler aí os versos 14 e 15. Versos 14 e 15. Nós estamos aí nos aproximando aí da metade desse capítulo. Capítulo 1, verso 14 e 15 diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então nós vamos hoje nos deter a esses 2 primeiros versículos. Tudo que nós já vimos até aqui, né, nós já observamos aí alguns assuntos, como a essência do Evangelho de Jesus Cristo, né, João Batista, o precursor do ministério de Jesus, o batismo de Jesus, que foi a inauguração do ministério de Jesus, e logo em seguida a tentação de Jesus. Todos esses eventos aí, eles prepararam o caminho para o que acontece aqui nesse texto, né, em que nós temos, de fato, o início do ministério público de Jesus, em que nós temos um momento em que Jesus, de fato, começa a pregar, a realizar milagres, a percorrer as cidades, as aldeias, as regiões da Judéia, de Samaria, da Galiléia, de Decápolis e entre outras partes, né, anunciando o reino de Deus, pregando a mensagem do reino de Deus e assim por diante. Então, tudo que nós vimos até aqui
prepara para esse momento, que é, de fato, o início do ministério de Jesus Cristo e o cumprimento das promessas de Jesus Cristo, né? O Evangelho de Jesus Cristo que está reservado a todos os povos, tribos, línguas e nações. E, à luz desse texto, então, eu quero meditar com vocês em 3 pontos. 3 pontos que nos ajudam a compreender um pouco sobre Jesus e a pregação do Reino de Deus. Primeiro, é o contexto do ministério público de Jesus. Segundo, a extensão geográfica do início do ministério de Jesus. E terceiro, o conteúdo da pregação do ministério de Jesus. Então vamos lá, primeiro ponto é o contexto do ministério público de Jesus. O texto de Marcos, capítulo 1, verso 14, aí, a parte de A do texto diz: E depois que João foi entregue à prisão. Veja bem, entre o capítulo 1, verso 13 e o capítulo 1, verso 14, nós temos aí um lapso temporal de pelo menos 1 ano. Porque o João Marcos, o autor do Evangelho segundo escreveu Marcos, né, que nós temos aqui mencionado, temos aqui feito referência em todas as nossas exposições, ele, diferente de Lucas, diferente de Mateus, de João, ele, escrevendo de Roma para os romanos, ele era muito o quê? Sucinto nas suas palavras. Ele não tinha pretensão de ser prolixo, de dar muitas informações e detalhes sobre o ministério de Jesus. Isto por quê? Porque os romanos eram extremamente pragmáticos, objetivos. Por exemplo, a palavra logo se repete, né? A palavra logo imediatamente se repete mais de 40 vezes no Evangelho de Marcos, mostrando a ação de Jesus. Você encontra, por exemplo, nós falamos isso lá na introdução, você encontra pouco os sermões, as parábolas de Jesus, os discursos de Jesus no Evangelho de Marcos. Por quê? Porque o romano ele estava mais preocupado com as ações, estava mais preocupado com o trabalho. Até porque ele, escrevendo de Roma para os romanos, grande parte do Império Romano era composto de escravos, de servos. Está aí a intenção dele de apresentar Jesus como servo, né? Como servo vitorioso. E mostra Jesus sempre o quê? Em ação. Sempre em ação, porque o servo ele é alguém que está o quê? Para o trabalho. Então, nós temos aqui, provavelmente entre o verso 13 e o verso 14, um lapso temporal aí de pelo menos 1 ano. Em que no Evangelho de João, por exemplo, é nos apresentado o primeiro e o segundo milagre de Jesus, e entre outros episódios que compõem esse lapso temporal, né, que você encontra em outros evangelhos. E você encontra em Marcos, aliás, você encontra em Mateus, você encontra em Lucas, você encontra em João, mas você não encontra aqui no Evangelho de Marcos. E aqui faz referência o quê? À prisão de João Batista. Nós vimos, nós fizemos uma longa aqui exposição sobre esse importante personagem, João Batista, que era primo de Jesus, que foi o precursor do ministério de Jesus. E aqui faz referência que João havia sido o quê? Preso. João havia sido preso. A pergunta é, por que João havia sido preso? E a resposta é porque ele não negociou uma verdade bíblica. Quando nós vamos lá para Mateus 14, verso 3 a 5, diz: Porque Herodes tinha prendido João e o tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o temiam como profeta. O tinham como profeta. João havia sido preso porque ele havia acusado o pecado de Herodes, ou seja, o adultério. Ele havia colocado o dedo na cara de Herodes, governador, e dito para ele, você está em pecado, você está errado. E isso causou o quê? Uma grande fúria em Herodes, porém Herodes ainda tinha temor dele. Mas o que vai acontecer? João vai o quê? Para a prisão. João vai para a prisão, porque a mensagem que João Batista ele tinha era uma mensagem que confrontava a vida. Era uma mensagem de arrependimento. João Batista era aquele pregador que colocava o dedo na ferida. João Batista é chamado por alguns de o pregador politicamente incorreto.
Tem até um livro escrito pelo Ciro Sanches e Borde com esse título: João Batista, o pregador politicamente incorreto. João Batista não tinha medo de falar a verdade. João Batista pregava a verdade. E isso fez o quê? Com que ele fosse lançado à prisão. Fosse o quê? Preso. Ele que pregava para os sacerdotes, para os levitas, que pregava para os fariseus, que pregava para os saduceus, para os publicanos, para os soldados, para a multidão como um todo. Ele que pregava para o rico, para o pobre, para o letrado, para o iletrado, e chamava todos indiscriminadamente para o quê? O arrependimento. O arrependimento. Nós fizemos referência ao avivamento que foi causado no deserto da Judéia. João Batista pregava e as multidões iam ouvi-lo pregar. Uma mensagem coach, uma mensagem autoajuda, uma mensagem palatável, não. A mensagem que ele tinha é o que? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. E aqui João Batista o quê? Foi lançado o quê? A prisão. Foi lançado à prisão. João Batista foi o quê? Colocado fora do cenário da pregação. Ele que era o precursor do ministério de Jesus. É curioso isso porque João Batista, ele inicia o seu ministério 6 meses antes do ministério de Jesus. E 2 dos discípulos de João Batista passaram a ser discípulos de Jesus. Que são eles, João e André. André, o primeiro, e depois João. E depois ambos apresentaram a Pedro, né? André apresentou a Pedro, seu irmão, e João apresentou a Tiago, que são os 4 primeiros discípulos que nós veremos mais adiante na nossa exposição. Mas aqui, veja bem, João Batista, ele, como pregador, preparou o caminho de Jesus, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem dura, né? Inclusive, André e João tornaram-se discípulos de Jesus. Você tem ali Jesus como aquele que viria, né? Que foi batizado por João e tudo mais. Não há competição entre ambos. Um preparou, o outro chegou para complementar. Havia ali todo um propósito de Deus a ser realizado. João Batista, por causa dessa dura mensagem, por causa da sua postura irrepreensível, foi o quê? Para a prisão. Foi para a prisão. Isso é curioso porque Jesus, ele, diante desse contexto, há uma passagem em outro evangelho, se eu não me engano, o evangelho de João. Jesus, em luto pela morte, posteriormente, em luto pela morte de João Batista, ele se recolheu. Ele se recolheu. Jesus chega a dizer que João Batista é o maior dos profetas. Não havia ninguém semelhante a João. Isso é algo extraordinário para nós. Porque, veja bem, João Batista, como precursor do ministério de Jesus, alguém que preparou, que pavimentou o caminho diplomaticamente, como um rei que está indo, como um embaixador que está indo adiante do seu rei, preparando diplomaticamente o caminho do seu rei. João Batista fez dessa forma, pregando a mensagem de arrependimento. Só que a mensagem de João Batista levou ele à prisão. Pergunta que eu faço aqui: será que nós estamos dispostos a irmos para a prisão, se necessário for, pela fiel pregação da palavra de Deus? Será que, como João Batista, ou a exemplo de João Batista, nós estamos dispostos a ir para a prisão, se necessário for, mas não negociar a palavra de Deus e não negociar a verdade da palavra de Deus? Porque muitos até pregam a Bíblia, mas não pregam a verdade da Bíblia. Pregam a verdade que lhe é conveniente, não toda a verdade. João Batista era um pregador politicamente correto. A sua pregação o levou não a Disney, não o levou a Orlando, não o levou a Nova York, não o levou às ilhas Maldivas, Maldivas. Não, ele foi levado para a prisão. A sua pregação levou para a prisão. Será que a nossa pregação pode nos levar para a prisão? Será que a nossa pregação incomoda os poderosos da terra? Será que alguém perde o sono depois que a gente prega? Será que a nossa mensagem causa repulsa nessa geração? A ponto de alguém dizer: prenda esse homem. Tente cale esse homem de alguma maneira. Barre o ministério dele de alguma forma.
João Batista foi para a prisão. E aqui eu vejo o quê? 2 lições. Primeiro, pregar o evangelho não te fará querido, mas perseguido, preso e até morto. João Batista foi um pregador irrepreensível, a ponto dele ser perseguido, preso e morto. Porque posteriormente ele o quê? É morto. A cabeça dele é dada num prato. Ele não negocia a verdade da palavra de Deus. Será que nós estamos dispostos a morrer, se necessário for, pelo evangelho? A sofrer perseguições? Segundo, pregar o evangelho é um trabalho em equipe. João começou e Jesus o quê? Prosseguiu. Não havia disputa entre Jesus e João Batista, os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. Embora os fariseus quiseram fermentar uma espécie de disputa entre os seguidores de João e os seguidores de Jesus, porque em dado momento, os discípulos de Jesus vão batizar mais do que os discípulos de João. Em dado momento, os fariseus vão perguntar assim: os discípulos de João jejuam, mas por que os seus não jejuam? Os fariseus sempre colocavam os seguidores de Jesus contra os seguidores de João Batista, só que não havia essa rixa. Inclusive, depois que João veio a ser preso, Jesus mandou os discípulos irem à prisão e disse: olha, vá lá anunciar a João o que está acontecendo. Os cegos veem, os mudos solos, os leprosos são purificados. Porque havia aquela interrogação: a quem que eu estou esperando? E ele falou: vai lá confirmar para João que eu sou Cristo, eu sou Messias, o Filho de Deus. Não havia disputa. Ambos estavam trabalhando para o mesmo fim: a pregação do reino de Deus, o avanço do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo ser anunciado ao mundo. Esse é o contexto aqui do ministério de pregação de Jesus, relatado por Marcos. Segundo, a extensão geográfica do início do ministério de Jesus. Marcos 14, verso de número... Aliás, Marcos 1, 14, parte B, vai dizer: veio Jesus para a Galileia. Como nós já dissemos aqui, entre o verso 13 e o verso 14, nós temos um espaço aí de pelo menos o quê? 1 ano. Nesse espaço de tempo, Jesus já havia ido e vindo várias vezes da Judéia para a Galileia, Samaria, Pérea, Decápolis. Ele já havia percorrido várias regiões. Então, era diferente, por exemplo, do ministério de João Batista. João Batista teve um ministério estático, às margens do Rio Jordão. Jesus não. Jesus andava em toda parte. Jesus tinha consigo uma multidão. Jesus sempre estava o quê? Correndo atrás de salvar as ovelhas que estavam perdidas da casa de Israel. Pregando, curando, expulsando demônios, purificando os leprosos, paralítico andando, cego vendo, mudo falando, surdo ouvindo. Os milagres de Jesus aconteciam em todas as regiões e todas as partes. O ministério de Jesus era um ministério que avante e em movimento, juntamente com seus discípulos. Só que aqui, Jesus estava o quê? Indo da Judéia para a Galileia. Porque havia um clamor dos religiosos que conspiravam o tempo inteiro contra o ministério de Jesus, e não era o tempo ainda de Jesus ser entregue aos religiosos para ser posteriormente morto, crucificado. Não era o tempo ainda. Então Jesus se ausenta da Judéia, de todo aquele tumulto por conta da prisão de João Batista, e vai para a Galileia. E vai para a região da Galileia, que é curioso porque a Galileia era um lugar o quê? Para nós hoje, era o que? A periferia, era a comunidade. Era a parte mais pobre de Israel naqueles dias. Onde estavam os pescadores, onde estava gente simples. É onde Jesus foi criado. Jesus nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré da Galileia, e nós veremos, inclusive, nas próximas ministrações, que a casa de Pedro, em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, torna-se o quartel-general do ministério de Jesus por 3 anos e meio. E Jesus, ele vai para a região da Galileia. Ele alcança aquele povo. Havia promessas, inclusive, relacionadas àquele povo. E Jesus vai para a região da Galileia. Ele se ausenta da Judéia, vai para a Galileia e ali desenvolve seu ministério. E aqui nós então podemos aprender 3 verdades. Primeiro, Jesus tinha uma missão. E todos os que o seguem também a têm.
Ou seja, Deus só tinha um filho. E ele fez dele o quê? Um missionário. Jesus tinha o quê? Uma mensagem a ser anunciada em todos os lugares possíveis. Jesus não ficava parado. Jesus sempre estava o quê? Em movimento. E como nós, a Igreja de Cristo, também não podemos ficar parados. Eu fico impressionado porque nós estamos vivendo dias que as pessoas hoje têm certo receio ou mesmo vergonha de falar do amor de Deus. As pessoas têm dificuldade para falar do amor de Deus. E a verdade é que nós precisamos falar de Jesus. Em tempo e fora de tempo. A igreja não pode se enclausurar dentro das quatro paredes. Nós somos a eclésia, os chamados para fora. Fomos chamados para ir ao mundo anunciar. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós temos que ir à busca dos pecadores, a fim de anunciar a boa mensagem do evangelho aos pecadores. Segundo, Jesus sempre tinha um endereço para pregar a palavra como nós temos hoje. Jesus o quê? Percorria cidades, aldeias, vilas, todos os lugares o quê? Pregando a palavra. Eu acho interessante porque quando nós vamos lá para o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 15, Paulo não pretendia ficar em Roma. Paulo pretendia passar um tempo em Roma, comunicar o dom de Deus com eles, edificar a fé deles, ser edificados por eles, receber patrocínio deles para ir à Espanha. Paulo já havia feito missões de Jerusalém ao Ilírico. Ele já tinha percorrido quase toda a Europa. E ele tinha uma proposta: eu quero chegar à Espanha, que era considerado o fim do mundo naqueles dias. E ele tinha um princípio: eu quero pregar o evangelho aonde ninguém foi ainda. Eu quero não ir num lugar onde já tem os fundamentos da fé estabelecida, onde já tem uma comunidade cristã. Eu quero chegar onde ninguém chegou. Eu quero falar de Jesus aonde ninguém ainda falou. Eu quero pregar onde ninguém ainda pregou. Às vezes a gente fica disputando regiões. Às vezes a gente quer abrir uma congregação, o povo quer fazer missões, o quê? Não, onde já tem todo mundo ali. Não, vamos fazer missões aonde ninguém chegou ainda. Vamos pesquisar na internet, vamos fazer um mapa do Brasil, vamos procurar quais são as cidades que aonde há menos número de evangélicos. E vamos lá fazer missões. Aonde são os países do mundo que ainda não foram alcançados e vamos mandar o que? Missionários. Não adianta a gente querer fazer missões aqui no nosso território. Não tem tantos lugares que não tem um missionário, não tem um pastor, não tem uma igreja. Não tem ninguém para falar Jesus. De falar de Jesus. Vamos fazer a obra de Deus. Aí você chega numa cidade brasileira, aqui em Pindamonhangaba mesmo, onde eu moro. Tem bairro que tem 50 igrejas. Tem 100 igrejas num bairro. E é o bairro mais violento da cidade. Nós precisamos o quê? Anunciar o evangelho aonde? Aonde as pessoas estão. Aonde os perdidos estão. Aonde falta Jesus ser anunciado. Nós somos da igreja, nós somos chamados para fora. Essa é a missão da igreja. Terceiro, Jesus tinha um público como a igreja tem. Como eu estou dizendo. A Galileia, o que era um povo que simples. Jesus pregava para o rico, pregava para o pobre. Para o letrado e letrado. Para o branco e o negro. Para o hétero e para o homossexual. O evangelho é uma mensagem a ser pregada a todos. Jesus é aquele que falava com Nicodemos, doutor da lei. Mas Jesus era aquele que ia o quê? Falar com a viúva de Naim. Era aquele que tocava os leprosos e os purificava. Jesus é aquele que ouviu o clamor da multidão, dizendo, como Bartimeu, no meio de toda aquela multidão, diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus era aquele que tinha amizades, como a Lázaro, a Maria, a Marta. Jesus, ele tinha um ministério estratégico, em que todos poderiam ser alcançados pelo seu evangelho, pela sua mensagem. Ele não se particularizava com um grupinho aqui, outro grupinho lá, não. Em todos os lugares, contexto, a sua mensagem alcançava. Ainda que houvesse resistência, mas ele conseguia falar com todos. E todos conseguiam o compreender.
A igreja tem que ter um alvo. Muitas vezes a gente se concentra só numa classe social. Não, o evangelho é pro rico também. O evangelho é pro iletrado. É pro acadêmico. É pro analfabeto. O evangelho é para todos. A mensagem de salvação é para todos. Terceiro, o conteúdo da pregação do ministério de Jesus. O verso 14, parte 6 e o 15 dizem: e pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós vimos então aqui o contexto, vimos a geografia e agora nós vamos ver o que? O conteúdo da pregação de Jesus. Eu quero que você redobre a sua atenção. 3 pontos aqui devem ser destacados sobre o conteúdo da pregação de Jesus. Em primeiro lugar, a pregação do reino de Deus. Olha aí que diz o texto, verso 14. Pregando o evangelho do reino de Deus. Qual que era a mensagem que Jesus tinha anunciado? É a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus. A pergunta que eu faço é: o que é o reino de Deus? William Hendricks diz que o reino de Deus indica a soberania, o domínio e o reinado de Deus, reconhecido no coração e ativo na vida do seu povo, e efetuando sua completa salvação, sua constituição como uma igreja e, finalmente, um universo redimido. O reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, é a mensagem mais poderosa do mundo. Vocês devem compreender, eu vou tentar explicar de maneira bem clara. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Quando chegaram aqui já havia índios. E eles vieram o quê? Para trazer a cultura, os valores, o reino, tudo que vocês imaginam. Da sua terra natal para o Brasil. Até mesmo o termo descobrimento do Brasil, como em outras partes, os europeus como um todo, a Inglaterra e assim por diante, outras nações que colonizaram o mundo moderno, eles fizeram o quê? Eles trouxeram a cultura do seu país vigente e implantaram no país conquistado. No caso aqui, os índios já estavam aqui, a terra era deles, se nós olharmos por essa ótica. Mas, no poder de guerra, no poder de influência, etc., os portugueses acharam essa terra deles. E eles colonizaram o quê? O Brasil. Trouxeram a cultura de Portugal para cá, a língua, o idioma, a forma de comer, de vestir, as leis, tudo que você imagina, os costumes vieram para cá. Isso chama-se colonização. É trazer a cultura de um reino para outro território, para outra região. Quando Jesus, que veio do Pai, diz que ele tem uma mensagem, a mensagem do reino de Deus, ele está aqui, trazendo a cultura, trazendo o governo, trazendo a soberania do reino dos céus para a terra. Ele está estabelecendo o quê? Uma nova dinastia, com nova soberania, cultura, língua, valores para a terra. Isso prova para nós que o fato de nós estarmos na terra não significa que nós estamos o quê? Debaixo da autoridade do reino da terra. Nós estamos na terra, mas estamos debaixo da soberania do trono dos céus. Nós estamos na terra, mas os valores e costumes que nós abraçamos são do reino dos céus. É do reino de Deus. Nós estamos nessa pátria, mas essa não é a nossa pátria. A nossa pátria é os céus, a nossa pátria é Deus. É o reino de Deus. O que significa também que quando os recursos da terra se limitam, nós temos acesso aos recursos ilimitados do reino dos céus. Quando os costumes e valores da terra se pervertem, e já se perverteram desde a entrada do pecado no mundo, nós temos acesso à santidade de Deus.
os valores do reino dos céus, os seus atributos, o seu caráter. Nós estamos o quê? Na terra, mas o reino que nós pertencemos é o reino dos céus. Jesus veio para trazer uma mensagem, a mensagem do reino de Deus. De que um reino é constituído? Primeiro, todo reino precisa de um rei. Primeiro requisito aí para um rei reinar é que para um reino existir é o quê? Ter um rei, ter um soberano. Ter alguém que governe pessoas e que administre o quê? Recursos. E veja bem, o nosso Deus, ele é soberano. Ele não é tirano. Soberania e tirania são duas palavras distintas. Significados distintos. O soberano é aquele que governa por direito, porque tudo lhe pertence. Tudo é seu, então ele tem controle. Tirania tem a ver com o quê? Com alguém que dá um golpe de Estado, que destrona o soberano, que é por direito. É um ditador. O nosso Deus é um ditador. O nosso Deus é o soberano. O Salmo 24, verso de número 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo aqui é dele. Eu e você somos dele, a terra e o mar é dele. As galáxias, tudo é dele, ele governa sobre tudo. O mundo é dele, ele que criou. Ele é o soberano de todas as coisas, ele é o regente de todo o universo. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Segundo, todo reino precisa do quê? De um príncipe. Sem príncipe, o reino, o que está fadado é o quê? Acabar. Todo reino precisa de príncipe, porque senão não há sucessão. Quem que é o nosso príncipe? Quem que é o príncipe do reino a qual nós pertencemos? Jesus. Diz lá, Isaías capítulo 9, verso 6, o menino nos nasceu, o filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Conselheiro, Deus Sorte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é o príncipe. Ele é o príncipe do nosso reino. É por isso que o reino a qual nós pertencemos não tem fim. É um reino indestrutível. Terceiro, todo reino precisa o quê? De porta-vozes. Precisa de ministros do reino. Que cuidem de assuntos específicos do reino, do rei. Nós temos 3 ordens ou 3 graus de porta-voz do reino dos céus. Primeiro, é ocupado pela mesma pessoa. 2 cargos ocupados pela mesma pessoa, que é o Espírito Santo, que é o porta-voz do rei. É o porta-voz dos súditos. E o povo de Deus, diz o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, que nós somos o quê? Embaixadores do reino dos céus. Nós somos o quê? Porta-vozes do reino de Deus para aqueles que ainda não fazem parte do nosso reino. O Espírito Santo é o porta-voz do rei, é o porta-voz dos súditos. E os súditos são os porta-vozes daqueles que ainda não fazem parte do reino dos céus, que não fazem parte ainda do reino de Deus. Eu e você somos embaixadores de Cristo para anunciar as boas novas acerca desse reino. Quarto, todo reino compreende o quê? Um povo. Nós somos o povo de Deus. Geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Nós somos o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É o povo que nasceu de novo. É o povo que tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós somos o povo de Deus, comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. A noiva de Cristo. Em que foi dado um alto preço para que nós fôssemos o quê? Chamado de filhos de Deus. Todo reino que precisa o quê? De um território. O Senhor o quê? Governa sobre tudo e governa sobre todos. Não há um lugar no universo que Deus não possa chamar de seu. Ele governa sobre tudo. Deixa eu dizer uma coisa, sabe o que nós estamos enganados? É que o Palácio do Planalto governa a nossa vida. Ou no caso aqui no estado de São Paulo, ao qual nós pertencemos, ao que eu pertenço, é que o Palácio dos Bandeirantes governa o estado de São Paulo.
Ou alguém pensa que quem governa o mundo é a Casa Branca. Ou alguém acha que é lá Moscou. Não, quem governa o mundo é o Senhor nosso Deus. É aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. É que os anciões tiram as coroas e lançam a seus pés. É que os serafins estão 24 horas por dia dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. É Ele que governa tudo. Tudo está no seu total controle. Ele não perdeu o controle de nada. Ele é o soberano sobre tudo. Ele diz aos mares, vocês vão até aqui. E eles vão. Ele diz aos corvos, olha, manda a carne lá para o meu servo. Ele diz à baleia, vai lá e pega Jonas, aquele rebelde. Ele diz à jumenta, fala com Balaão. É Ele que abre a terra e engole os rebeldes. É Ele que manda o dilúvio, é Ele que manda chuvas. Tudo está no seu total controle. Ele é o soberano do universo. Todo reino precisa do quê? De ter leis. Existem duas leis fundamentais do reino de Deus, que resumem toda a legislação do reino dos céus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. Sintetiza toda a lei e os profetas. E esse amor não pode ser fingido, porque aquele diz que ama a Deus e odeia o seu próximo é mentiroso. E não tem o amor do Pai. Ainda Romanos capítulo 5 diz que o amor de Deus, o que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não tem ninguém que pertença ao reino de Deus, que pertença ao reino dos céus, que não tenha o que é amor. E que não seja apto para cumprir a lei do Senhor. A lei do reino. Sétima, cultura do reino de Deus. Todo reino tem que ter cultura. E cultura é todo conhecimento produzido, descoberto e compartilhado pelo homem. Incluindo a ciência, a filosofia, ideologias, artes, leis humanas, idioma, tudo. A cultura do reino de Deus diz, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação do quê? Do vosso entendimento, pela renovação do vosso entendimento. Porque a cultura do reino dos céus é diferente da cultura do reino das trevas. Não vos conformeis, não vos amoldeis. Ainda o apóstolo João escrevendo, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque o amor do mundo é inimizade contra Deus. Há uma cultura, o reino de Deus há uma cultura, o reino das trevas. 8. Alguns direitos e deveres do reino celestial. Todo reino tem direitos e tem o que? Deveres. Tem benefícios, mas tem regras. Tem aquilo que se pede. Veja bem, quanto aos nossos deveres. Compete-nos. Primeiro, obedecermos incondicionalmente a Deus. Segundo, confiarmos no Senhor. É inevitável isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto aos nossos direitos, o Senhor nos garante. Número 1, a segurança de nossa vida. Número 2, crescimento espiritual e poder. O reino de Deus nos dá o que? Direito a garantir o que? Da segurança. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro meu. Socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Esse é o Deus que nós servimos. Fora o fato que ele nos deu o quê? Poder, autoridade. Número 9. Características que marcam o reino de Deus. Só vou citar. Deus estabelecer o seu trono nos céus. Deus reina sobre as ações. O trono de Deus é eterno. E a justiça e o juízo são base do trono de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida.
Jesus começou seu ministério de pregação pregando sobre o que há de mais importante a se pregar: o reino de Deus. Não é à toa que Jesus ensinava aos seus discípulos a clamarem: venha o teu reino. O reino de Deus é o reino de justiça e paz. Aqueles que recebem Jesus como Salvador de suas vidas já receberam o Espírito Santo de Deus, que compreende as primícias do reino de Deus, ou seja, o Espírito Santo. A pregação do reino de Deus aos pecadores informa que estamos nessa terra, mas que não somos dela. No entanto, de uma pátria celestial cujo trono está nos céus. Essa é a bendita esperança que nós temos e a certeza e convicção que temos. Segundo, a operação da pregação de Jesus. Olha o que o texto diz. Verso 15. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Aqui nós estamos diante o cumprimento primário daquilo que havia sido prometido a respeito de Jesus desde o Antigo Testamento. A operação como efeito da pregação de Jesus só estava começando. Mateus, capítulo 4, versos 12 a 18 diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, dos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon e terra de Naphtali, cujos caminhos do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Mateus 11, versos 4 e 5 ainda diz: e Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o evangelho. Além de Lucas 4, versos 18 a 21 dizem: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dar-lhe ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começaram a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ou seja, o ministério de Jesus estava causando uma enorme revolução por onde ele passava, visto que as escrituras estavam se cumprindo sobre o que diziam sobre ele. É curioso porque a palavra grega para tempo nesse texto é kairos, ou seja, um tempo específico, um tempo de Deus. Tudo que estava acontecendo por intermédio da pregação de Jesus era o tempo de Deus se cumprindo a respeito da chegada do reino de Deus anunciado por João Batista. Ou seja, a operação do ministério de Jesus, o cumprimento de todos aqueles feitos, era o que? O tempo de Deus chegado, o reino de Deus chegado. Era o momento áureo do ministério de Jesus. Terceiro, o resultado da pregação do reino de Deus. Diz o texto: arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus pregava sobre o reino de Deus. A pregação de Jesus era acompanhada por sinais, prodígios, maravilhas, como cumprimento das promessas feitas por ele desde o Antigo Testamento. E a pregação de Jesus tinha uma finalidade última: levar o homem ao arrependimento de seus pecados. A mensagem de Jesus era confrontativa, que tinha por objetivo levar o homem à conversão, à mudança de vida. Às vezes a gente pensa que não, Jesus, amor. Não, a pregação de Jesus diz o seguinte: você está no pecado, saia do pecado, não peques mais. Jesus nunca passou a mão no pecado de ninguém. Se João Batista, o seu precursor, foi à prisão, havia sido perseguido e depois veio a ser morto por causa da palavra de Deus, por causa da verdade da palavra de Deus, que dirá Jesus, o pregador dos pregadores? Que dirá Jesus? Aquele que não apenas tinha uma mensagem, mas era a própria mensagem a ser anunciada, o qual veio a morrer e morrer numa cruz,
para que os homens o quê? Se arrependessem dos seus pecados, para que houvesse remissão de pecados, para que houvesse perdão de pecados. A mensagem de Jesus é arrependei-vos. Arrependei-vos. Se a nossa pregação não levar as pessoas ao arrependimento, nós não estamos fazendo aquilo que Jesus fez. Nós estamos fracassando no ministério da pregação. Porque Jesus pregou sobre arrependimento. Então eu preciso pregar sobre arrependimento. Você tem que pregar sobre arrependimento. A mensagem do arrependimento não pode sair de pauta. O ministério de Jesus começou efetivamente a partir dessa passagem. O anúncio do reino de Deus é a marca do ministério público de Jesus. As operações e os resultados disso reverberam até os dias atuais. Jesus continua sendo anunciado por meio do seu santo nome, e prodígios e maravilhas ainda acontecem nos dias de hoje. Esse é o Kairos de Deus para a história da humanidade. É o tempo oportuno de anunciar a Jesus como Rei que reina para sempre. Aquele que se entregou por mim, que se entregou por você. Aquele que se entregaram a Jesus não estão mais limitados pelos governos do mundo. Aqueles que pertencem ao reino de Deus gozam dos privilégios de servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós precisamos, a exemplo de Jesus, pregar esse evangelho, essa palavra. Em tempo e fora de tempo, a todos os povos, tribos, línguas e nações, em todos os lugares, em tempo. Essa mensagem é a mensagem do reino de Deus que transforma o homem pecador, que dá nova vida, que dá esperança, que dá salvação. Não é outra mensagem, é a mensagem do evangelho. Não é outra, não é ideologia, não é política, não é nada. É o evangelho de Jesus Cristo. É clamar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus possa falar ainda mais ao nosso coração, mediante essa palavra. De maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Você, que ouviu até agora, compartilhe essa mensagem com alguém. Alguém que precisa ouvir essa boa mensagem, essa mensagem do evangelho, que transforma, que liberta, que salva. Envie essa mensagem para alguém. Eu creio que ainda Jesus salva. Eu creio que Jesus ainda liberta, transforma, dá nova vida. Deus abençoe vocês. Semana que vem, nós vamos dar seguimento à nossa série do Evangelho de Marcos, conhecendo um pouco sobre os discípulos de Jesus. Então, até semana que vem, se Deus assim nos permitir.